dizendo que no versículo 16 Paulo disse: porque se anuncio o evangelho, não tenho do que me gloriar, pois me é imposta essa obrigação. E aí de mim se não anunciar o evangelho, por isso, se o faço de boa vontade, terei o prêmio, mas se de má vontade, apenas uma dispensação me é confiada. Se pegarmos o versículo 15, Paulo está dizendo: mas de nenhuma dessas coisas usei, e não escrevi isto, para que assim se faça comigo, porque melhor me for a morte do que alguém me fazer vã esta minha glória. Analisando esse contexto e o pós-texto dessa palavra que Paulo narra, Paulo estava sendo, como eu posso dizer, Paulo estava sendo criticado e denunciado e perseguido porque ele pregava o evangelho, e Paulo começa a ser acusado por tais pessoas que naquela época se levantaram contra o ministério do apóstolo Paulo, acusando Paulo de se beneficiar dos benefícios que era proposto para a igreja. E Paulo, sendo acusado de tais coisas, começaram a dizer que Paulo se beneficiava de pregar o evangelho por interesses relativos ao recurso humano, ao dinheiro, ao ouro, à prata. E começam a acusar Paulo disso, dizendo que ele pregava o evangelho de tal forma para se beneficiar, para usufruir. Quando nós vamos observar, Paulo, ele vai dizer no versículo 13, no versículo de número 14, perdão, Paulo vai dizer: assim ordenou também o Senhor aos que anunciam o evangelho que vivam do evangelho. Então Paulo começa agora a se defender de tais acusações contra ele, proferida por aqueles que usavam de má fé contra Paulo. Se nós formos observar, Paulo, ele não pregava o evangelho por causa de interesses próprios. É tão tal que ele vai dar sua defesa nos textos e pós-textos dessa mensagem. E os homens que usavam de má fé, acusando Paulo de pregar o evangelho por causa do benefício que o evangelho propusera para ele. Paulo vai dizer para eles: vocês não sabem que aqueles que pregam o evangelho, assim ordenou o Senhor, que aqueles que pregam o evangelho, que viva do evangelho. Chegou o momento que o apóstolo Paulo, ele vai chegar para o apóstolo, para os homens daquela época, e vai falar acerca do apóstolo Pedro, de Tiago e dos demais. Paulo começa dizendo que, Paulo em uma queixa, ele diz: por acaso somente eu e Barnabé não temos direito de trazer esposa? Por acaso somente eu e Barnabé não temos direito a salários? Ou seja, por acaso somente eu e Barnabé não temos direito de se abster do trabalho? Porque Paulo e Barnabé trabalhavam por opção própria, quando na verdade Pedro, os demais, como Tiago e os outros, não trabalhavam, viviam na obra e também da obra. E Paulo começa agora, nesse momento aqui, se defender, porque havia pessoas que estavam acusando Paulo de tais coisas, de tais delitos. E Paulo anunciando para ele, chega um momento que Paulo chega a dizer para esse povo que Deus, ele disse no Antigo Testamento, no livro de Deuteronômio, quando o boi saía a trabalhar, não atem a sua boca, porque se o boi está trabalhando, ele tem o direito também de comer do que ele está trabalhando. Aí Paulo vai dizer que, por acaso, Cristo estava preocupado com os bois ou conosco?
Então nós temos que entender que Paulo aqui está fazendo uma defesa de tais acusações que não tinham sentido nem base. E quando Paulo começa agora a dizer: mas eu de nenhuma dessas coisas usei e não escrevi isso para que assim se faça comigo. Veja bem, Paulo no versículo 14 diz: mas assim ordenou o Senhor aos que anunciam o Evangelho que vivam do Evangelho. Em seguida ele diz: mas eu de maneira nenhuma dessas coisas usei e não escrevi isso para que assim se faça comigo, porque melhor me fora morrer do que alguém fazer vã esta minha glória. Quando acusaram Paulo de tais delitos, Paulo começa a dizer assim: o Senhor ordenou que quem prega o Evangelho tem que viver do Evangelho, mas eu não optei assim. Paulo vai dizer que ele tomou a atitude de não viver dessa forma. Chegou um momento em uma igreja que Paulo, ao invés de ser suprido por aquela igreja nas suas necessidades, Paulo chega um momento que ele começa a dizer que ele passou necessidade e não foi suprido pela igreja a qual ele pastoreou. E Paulo começa dizendo que outras igrejas começam a custear Paulo, a mandar recursos para Paulo e a cuidar de Paulo. Isso Paulo está tratando no capítulo 8 de Coríntios. Eu, se fosse aquela igreja, naquele momento ali, eu passaria um maior vexame e eu sentiria de mim vergonha. E a Bíblia diz que aquele que prega o Evangelho, ele é digno de honorário duplo. Porque você não sabe Você talvez não saiba, mas em algumas pesquisas feitas, pregadores e pastores tem sido a função que mais eleva o óbito. Você sabia disso, irmão? Eu tenho pastores amigos meus que partiram devido à sobrecarga da obra. Pastor João Batista de Mandacaru foi. Mas eu quero dizer para você nessa noite que o apóstolo Paulo começa a dizer. Ele diz: o Senhor ordenou que quem anuncia o Evangelho viva do Evangelho, mas eu não estou aqui falando isso para que assim se faça comigo. Paulo optou para trabalhar com tendas. Paulo optou para exercer serviços. E Paulo começa a dizer, mesmo ele sabendo que tinha o direito disso, Paulo disse: para não perder pessoas, eu preferi me abster disso, desse direito que era meu. Você já imaginou? Paulo está dizendo assim: minha preocupação é a tua vida. E Paulo começa agora, no capítulo 9, Paulo está sendo acusado de atos que ele não tinha praticado. Homens levianos que tomaram peito para acusar Paulo. Um homem que dedicou a sua vida em ministério à obra do Senhor, renunciou à sua vida, renunciou às suas vontades, renunciou a um momento de lazer para poder investir na obra. Sabe que Paulo vai dizer nos versículos posteriores, do 19 em diante, Paulo vai dizer assim: porque sendo livre para com todos, fiz-me servos de todos para ganhar ainda mais. E ele vai dizer: e fiz-me como judeu para os judeus, para ganhar os judeus. Para os que estão debaixo da lei, como se estivesse debaixo da lei, para ganhar os que estão debaixo da lei. Para os que estão sem lei, como se estivesse sem lei, estando sem lei, para com Deus, mas debaixo da lei de Cristo. Aí Paulo vai dizer: para ganhar os que estão sem lei. Fiz-me como um fraco para os fracos, para ganhar os fracos. Fiz-me tudo para todos, para, por todos os meios, chegar a salvar alguns. Paulo fez tudo isso, mas sabia
que nem todos iam ser salvos. Paulo está dizendo, eu fiz-me tudo para com todos, para salvar todos. Era para ser essa expressão. Mas Paulo está dizendo, fiz-me tudo para com todos, para salvar alguns. Paulo está dizendo, o meu esforço não será em vão. O meu trabalho não será em vão. Porque o que Cristo fez também não será em vão. Aí Paulo vai entrar no versículo 24, que vai falar sobre as condições. Eu vou ler o versículo 23, que Paulo diz assim, ó: eu faço isso por causa do Evangelho, para ser também participante do Evangelho. Então, Paulo está dizendo que todo o trabalho e todo esforço que ele fizera na obra, ele fez por causa do Evangelho. Ele está dizendo, foi me dada e me confiada uma missão a executar. E ele não podia deixar se abalar por causa das circunstâncias, por causa das adversidades, porque elas são inevitáveis ser levantadas contra nós. Aí Paulo vai dizer aqui no versículo de número 24: não sabeis vós que os que correm no estádio, todos a verdade correm, mas um só leva o prêmio. Correi de tal maneira que o alcanceis. E todo aquele que luta, de tudo se abstém. Eles fazem para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, uma incorruptível. Paulo está dizendo, todo esforço que ele tem se abster de tanta coisa para correr, para lutar, mas a coroa que eles buscam é incorruptível. Vai chegar um momento que ela vai passar, mas nós não. Nós estamos em uma carreira, e esta carreira, quando recebemos um prêmio, esse prêmio será incorruptível, porque é o prêmio da salvação. Só que Paulo aqui está dando um alerta para nós. Ele está dizendo assim, se um atleta ele se esforça na sua carreira, nós também temos que se esforçar, irmão. O céu é tomado por esforço. Por isso que a palavra diz, a palavra de Deus não é contraditória. A salvação é por graça, mas o céu é tomado por esforço. Quem está entendendo? Parece contraditório, mas não é. Nós temos que ter o nosso esforço, sabendo que aquele que nos alistou, ele quer a gente aprovado no final da caminhada. Aí Paulo vai dizer aqui, ó: e todo aquele que luta, de tudo se abstém. Eles o fazem. Já imaginou, o cara vai se preparar para uma corrida, ou para uma luta, ou para uma... Ele passa, enquanto ele está treinando, logo cedo, tem pessoas dormindo. Você está entendendo? Enquanto ele está na labuta ali lutando para poder alcançar o prêmio do que ele vai executar em uma certa disputa, enquanto ele está treinando, tem outros atletas que estão dormindo, tem outros que estão despreparados, mas quer o prêmio. Vai correr, mas não vai chegar primeiro do que aquele que se preparou. Sabendo nós que mesmo que a Bíblia diga, isso não depende de quem quer nem de quem corre, mas daqueles que Deus chama. Então nós estamos lá. Eles fazem isso para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, uma incorruptível. Pois eu assim corro, não como a coisa incerta. Em outras versões diz, não copiando ao vento. Pois eu assim corro, não como a coisa incerta. Assim combato, não como batendo no ar. Antes, subjugo o meu corpo e o reduzo à servidão, para que, pregando a outros, eu mesmo não venha de alguma maneira ficar reprovado. Então Paulo está dizendo, eu corro sabendo que eu não corro como uma corrida incerta, ou seja, que não tenho uma certeza de receber algo, porque eu vou receber algo no final dessa carreira. Por isso que o apóstolo Paulo, no final da sua história, lá no livro de Timóteo, Paulo dando um alerta para Timóteo, para o jovem Timóteo, falando para ele, se abster dos desejos da mocidade, porque são muitos. Ele começa a se abster dos desejos da mocidade, maneje bem a palavra da verdade, ou seja, se detenha a isso,
Fuja dos desejos da mocidade, dos desejos que vai somente te afundar e não vai te trazer proveito. Paulo vai dizer para Timóteo acerca do corpo, para ele não se preocupar somente com o corpo, a preparação somente do corpo, o treinamento do corpo. Ele vai dizer porque o corpo para nada aproveita. E olha que eu não estou falando de saúde, porque há uma diferença entre você treinar, batalhar e lutar por saúde. Mas há uma diferença de você fazer isso com estética. Aí Paulo está dizendo, o corpo para nada aproveita. Aí Paulo vai dizer para aquele jovem Timóteo, ele vai dizer assim, eu combati o bom combate, eu encerrei a carreira, mas eu guardei a fé. Sabe aquela fé que Jesus disse para aquela mulher, para aquele povo, quando o milagre acontece, Jesus diz assim, por acaso, quando vier o Filho do Homem, ele encontrará fé na terra? Paulo está dizendo, eu combati o bom combate, encerrei a carreira, mas eu guardei a fé. Agora, só resta guardar a coroa da justiça, que o meu Senhor, o justo juiz, me tem reservado. Tem uma coroa preparada para nós. Eu sei que tem pessoas que não creem nessa palavra. Eu sei que tem pessoas agora que estão ouvindo, que estão dizendo que isso é apenas uma loucura de mais um pregador. Mas eu quero dizer para você que eu creio nessa palavra. Que eu creio em tudo que essa palavra diz, porque tudo que essa palavra diz está acontecendo. Nenhuma vírgula e nenhum tio dessa palavra aqui. Essa palavra aqui é mais atual do que o jornal de amanhã. Para você que não sabe. Então nessa noite a Bíblia diz também que a palavra de Deus ela é digna de toda aceitação. A Bíblia também diz que quando você ouvir a palavra da verdade, você deve guardar no seu coração, você deve crer nessa palavra. E aqui nós vamos observar que o apóstolo Paulo, no capítulo de número 9, do versículo 16, Paulo vai dizer assim, porque se anuncio o evangelho, não tenho de que me gloriar, pois me é imposta essa obrigação. E ai de mim, se eu não anunciar o evangelho. Sabe por que Paulo disse isso? Porque Paulo estava entendendo e tinha convicção exata de que num dia que ele ia para caminho para Damasco para prender, para subjugar, para humilhar, para até mesmo matar todo aquele que professava sua fé em Cristo, todos os cristãos, carta na mão, autorizada pelos sacerdotes da época, a autoridade máxima daquele momento, entregado na mão de Paulo a carta para prender, para até matar se fosse necessário, todo aquele que professasse sua fé em Cristo, todos os cristãos. Lá vem Paulo agora a caminho para Damasco, o homem que estava com seu nariz fumaçando, ânsia e desejo de morte. E quando aquele homem veio no caminho de Damasco para matar e para aprisionar, para perseguir a fé cristã de todo aquele que professava sua fé em Cristo, no caminho de Damasco agora, aquele homem tem um encontro com a luz. A Bíblia diz que a luz era mais forte do que o sol. Capítulo 9 do livro de Coríntios, de Atos dos Apóstolos, capítulo 9 do versículo de número 9, do versículo número 15 em diante. Aí Paulo agora, depois que vê aquela luz muito forte envolvendo ele cai. E quando ele cai por terra, a Bíblia diz que agora os seus olhos escamados, ele não consegue enxergar. E quando Paulo agora que ia perseguir a igreja, Paulo não ia perseguir Jesus, ele ia na mente dele, está dizendo, eu vou perseguir a igreja. E no caminho, quando ele ia perseguir a igreja, uma luz envolve ele e ele cai por terra. Ao cair por terra, aquela voz bradava para ele dizendo, Saulo, Saulo, por que tu me persegues? Sem conhecer Jesus, porque Paulo era conhecido da lei. Paulo conhecia a lei, a Torá, o Pentateuco. Paulo conhecia todos os livros canônicos. Paulo conhecia todos os livros da Bíblia, todos os livros do Antigo Testamento. Paulo conhecia, mas ele não conhecia o legislador que é Jesus. E no momento que Paulo tem um encontro com Jesus, ele cai por terra. Ao cair por terra, a voz bate diz, Saulo, Saulo, por que tu me persegues? E ele, sem conhecer, diz, quem és tu, Senhor? Aí Jesus brada para ele assim, eu sou Jesus, a quem tu persegues. Entenda comigo, Paulo ia perseguir a igreja de Cristo, mas Jesus está dizendo, eu sou Jesus, a quem tu persegues. Sabe o que
Jesus está dizendo para nós é que quem persegue a igreja de Cristo, Jesus se coloca na frente e diz: não mexa com a minha igreja porque eu estou na frente dela. Não mexa com a minha igreja porque a igreja é minha. Não mexa com a minha igreja porque quem persegue a minha igreja, a mim persegue. Quem está entendendo o que Deus está falando nesta noite, levanta a tua mão, dá um brado de glória. Jesus está se colocando adiante da igreja e dizendo: quem mexe com a igreja, mexe comigo. Quem batalha contra a igreja, batalha comigo. Lembra do que o professor Gamaliel que ensinou a Paulo? Um dia disse para os homens que perseguiam a igreja, que queriam parar o crescimento do evangelho na boca dos apóstolos. Ele disse assim: Gamaliel, um homem doutorado no conhecimento, um homem que instruía outros doutores, ensinava outras pessoas, agora deparado com os apóstolos, olhando para os perseguidores daquele povo, ele abre a boca no meio daquela comissão e diz: não mexe com esse povo, abre mão dos cristãos, deixa eles de lado, porque senão vocês podem se encontrar lutando contra Deus, porque se essa obra de homem se desfará, mas se é de Deus, se é de homem se desfaz. Aí Gamaliel vai dizer assim: ó, veio tais homens e não suportaram muito tempo, disseram que era alguma coisa e depois parou. Mas ele vai dizer assim: ó, mas se essa obra é de Deus, não tem quem pare. Você já imaginou? Jesus começa a obra com 12 discípulos. A Bíblia diz que chega um momento que essa obra cresce, de repente ela tem uma certa desfalque novamente. Estava conversando com o Derbal hoje acerca disso. E quando você vê Jesus agora, depois chega um momento, Jesus chega numa sala onde estão os discípulos, e ele faz assim: eu vos dou o Espírito, e fez isso, ó. Soprou sobre eles. Nenhum deles falou em língua estranha, nenhum deles rodopiou, nenhum deles sentiu nada de diferenciado naquele momento, sendo que Jesus disse: eu vos dou o Espírito. E Jesus chegou para Pedro e disse: Pedro, quando tu se converteres, espera aí, estava com Jesus, mas não estava convertido ainda. Só que Pedro era discípulo de Jesus. Num dia em que Jesus entra no barco com Pedro e diz para ele, depois que eles estavam lavando as redes, de uma noite frustrada no alto mar, a noite toda não achou nada, não pegou nada de peixe, nem um peixe agulha, não pegou uma piaba. E quando volta frustrado, está lavando as redes, Jesus chega e diz assim: volta para o mar. Depois de pregar, Jesus diz assim: volta para o mar, lança novamente as redes. Eu imagino Pedro agora. Pedro olha para Jesus e diz: passamos a noite toda pescando, não pegamos nada. Pedro, Padre, mas segundo a tua palavra nós vamos. Lança a rede, Pedro, do lado direito. Quando ele lança a rede, a Bíblia diz que os peixes começam a cair na rede. E quando ele vai puxar a rede, Pedro sozinho não consegue arrastar a rede cheia de peixe para o barco. Pedro começa a chamar os barcos vizinhos, porque quase que o barco que Pedro estava afundava de tanto peixes. E quando Jesus fazia esse milagre, os outros barcos pesqueiros que estavam perto se aproximaram. Era tanto peixe que deu vitória para quem estava perto. Em volta ali, as pessoas estavam pescando e também não tinham pegado nada. Chegaram lá, vieram ajudar peixe, vieram ajudar Pedro e levaram peixes para casa. Foram abençoados com a vitória de Pedro. E sabe o que acontece? Pedro olha para o Jesus, depois do milagre acontecendo na sua vida, ele olha e diz assim: Jesus, aparta de mim, porque eu sou pecador. Jesus podia apenas concordar com ele e dizer assim: você está certo, eu vou me afastar de você. Mas Jesus disse para ele: Pedro, se preocupa não, Pedro, se eu me apartar de você, você continua pecador e daí de mal a pior. Mas Jesus diz assim para Pedro: Pedro, eu vou te fazer pescador de almas. Pescador de almas. Pescador de almas. Sabe o que Jesus está dizendo? Pedro, eu não vou me afastar de você, eu vou investir em você. O homem que está dizendo: me afasta de mim que eu sou pecador. Jesus está dizendo assim: eu vou me aproximar de você, porque eu sou aquele que converto o pecador, que transforma o pecador. Chega um momento que Jesus diz assim: ei Pedro, quando tu se converteres, porque Jesus sabia que ainda Pedro não estava convertido. Lembra do dia
que Jesus se depara com o soldado, Pedro disse: mesmo que seja para morrer contigo, morrerei. Quando os soldados se aproximaram, Pedro puxa a espada, dá na cabeça, o cara vira, pega na orelha. Um homem desse está convertido? Jesus olha para Pedro e diz assim: guarda a espada, porque quem fere a espada será ferido. Daí se dá ao entender de muitas pessoas que usam um provérbio dizendo, um ditado dizendo: quem com ferro fere, com ferro será ferido. É dessa palavra que tiraram esse entendimento. Aí nós vamos observar, porque não crerem na Bíblia, viu? E se cresce. Aí a Bíblia diz agora que esse mesmo Jesus que investiu na vida de Pedro, quando Pedro agora, no capítulo 2 de Atos, Pedro vai ser cheio do Espírito Santo. Depois que Pedro é cheio do Espírito Santo, Jesus disse para os discípulos antes, no livro de Mateus, ele vai dizer: ficar em Jerusalém até que do alto seja revestido de poder. Depois de ser revestido de poder, vocês vão a Jerusalém, Judéia, e depois vai ficar pequeno, confins a terra. Jesus diz assim: o ministério que eu inicio com vocês não vai ficar somente em vocês. Esse ministério vai expandir. Esse ministério vai crescer. Eles não entendiam como isso ia acontecer. Foi necessário, quando todos eles estavam, depois disso, foram revestidos do poder, Pentecoste. No dia do Pentecoste, o Espírito Santo desce em uma casa que estava todo mundo reunido, e veio um som, como um som veemente, impetuoso, encheu toda a casa. O Espírito Santo de Deus desce com poder, enche todos eles com o Espírito Santo. Eles começam a falar em outras línguas, e Deus começa a usar os apóstolos. De repente, o Espírito Santo de Deus toma eles, mesmo depois de encher do Espírito, agora é para ir Samaria, Judéia, confins da terra, porque eles estavam em Jerusalém. Eles não partem para Samaria, Judéia e confins da terra, eles ficam estatizados. É preciso Deus impulsá-los com poder, impulsioná-los também, porque Deus nos impulsa com poder, mas se Deus deixar, a gente não faz. E qual foi a forma que Deus utilizou para impulsioná-los a ir fazer o ID? Foi a perseguição vindo, foi a luta vindo, foi a batalha vindo. E como começaram a perseguir os cristãos, eles começaram a ser jogados para fora, expulsos, correndo de lado a lado. E quando eles começaram a fugir, o evangelho se expandiu por todas as localidades, porque onde eles chegavam, eles pregavam o evangelho. Você sabia que o nosso Senhor, Ele sabe os seus métodos de trabalhar com cada um de nós? O Senhor, Ele sabe como trabalhar com cada um de nós. A obra que Ele começou a fazer na nossa vida, não pense você que ela vai ficar parada, não, porque o Senhor que começou a obra, Ele vai concretizar da forma dele, porque Ele é Senhor. Ele sabe como trabalhar. O apóstolo Paulo aqui agora, voltando para o texto, para nós podermos ganhar tempo para finalizar. O apóstolo Paulo aqui está dizendo assim, porque no caminho de Damasco, quando ele tem encontro com o Senhor, Jesus diz assim: eu sou Jesus a quem tu persegues. E Jesus disse para ele: dura é para você reconciliar com os aguilhões de Deus. Jesus está dizendo para ele assim: a partir de hoje você é meu prisioneiro, você está sob os aguilhões de Deus, você pode espernear, porque Deus não te larga. Chega um momento que Paulo agora vai ser levado ao caminho de Damasco. Ele é levado para a rua chamada direita. Chegando lá, ele é empossado na casa de Judas. E a Bíblia diz agora que Jesus, para cumprir a obra na vida de Paulo, Jesus chega até Ananias, que era profeta da igreja, mas estava totalmente parado na obra, não se mexia, não executava o serviço que era para executar. Jesus chega até Ananias e diz assim: vai até a rua chamada direita, lá vai estar um homem por nome de Saulo, ele vai estar orando, e eu já disse a ele por revelação que chegaria um homem e colocaria a mão sobre ele, e ele seria restaurado a sua visão. Ananias diz: como é o nome do homem? É Saulo. Aquele homem, ele é perseguidor do teu evangelho, de muito eu ouvi falar. Ele está dizendo assim: eu estou preocupado com o que eu ouvi falar dele, eu não estou preocupado com o que o Senhor tem na vida dele. Quem está entendendo? Tem muita gente assim que está preocupado com o que falaram dele, não no que Deus vai fazer na vida dele. Você está entendendo? A nossa preocupação como profeta de Deus não é se preocupar com a vida da pessoa, e sim naquele que chamou, naquele que disse que ia executar a sua obra. Ananias está dizendo: aquele homem é perseguidor da tua obra. Jesus está dizendo para ele: vai, porque ele é para mim, vai ser escolhido. É o que Jesus está dizendo para Ananias: Ananias, para você ele pode não prestar, para você ele pode não servir, mas para mim ele é um vaso escolhido. Tinha muitos, mas eu escolhi ele. Eu escolhi ele. E se eu escolhi ele, eu vou executar a obra que eu falei. E se você não for, eu posso até levantar outro. Se eu quiser forçar você, eu forço.
mas eu posso também levantar outro. E a Bíblia diz agora que Ananias cumprindo a ordem do Senhor, porque tem profeta que quer mandar um dono da profecia. O profeta tem que entender que é somente o porta-voz de Deus, um canal de Deus para a profecia ser administrada ou ministrada. O profeta não pode dizer: Senhor, eu não vou falar isso porque não pode. Eu não vou falar isso porque não devo. Você está entendendo? Se o dono da profecia mandou, a gente tem que entregar, irmãos. Se o dono da profecia falou, a gente tem que entregar. Mesmo que para isso resulte em um efeito totalmente contrário do que você imagina. Jonas esperou um efeito depois de pregar em Nínive. E Deus proporcionou outro efeito, salvando uma nação que um profeta já tinha dado por perdida. Quem crê nisso? Levanta a tua mão nessa noite, dá um brado de glória. Jesus está salvando aquele que a gente olha e assim: não tem jeito, não tem condição, não tem solução. Jesus diz: mas é esse que eu vou salvar, é esse que eu vou investir. Ele pode pedir para eu largar, para eu abandonar, para eu desistir, mas eu não desisto, eu não largo, eu não abandono. E na hora certa eu vou fazer algo tão grande que, como Paulo, você já imagina, esse homem não pediu para ser cristão. Esse homem estudou para ser um homem defensor da lei, intérprete da lei, ministro da lei. Ele não ministrou para ser, não aprendeu para ser cristão, ele não estudou para ser cristão. Mas Jesus toma para si. Jesus coloca sobre ele uma incumbência, uma responsabilidade. E ele fala que ele é escravo no Senhor, mas aquele diz assim: eu sou livre de todos e por todos, e por causa de todos eu me fiz escravo, eu me fiz servo. Sabe o que esse homem está dizendo? Eu tenho uma liberdade de escolher, mas eu optei para executar a obra que o Senhor me confiou. Sabe o que é que eu entendo aqui nessa palavra? Paulo está dizendo assim, ó: mas eu de nenhuma, porque se anuncio o Evangelho, não me tenho de que me gloriar. Paulo está dizendo assim: eu não preciso receber para pregar, eu não preciso para fazer uma agenda. Vários lugares que eu vou por aí, as pessoas dizem assim: ó, a agenda é, tu cobra para pregar? Eu digo assim: nem 10 centavos. Aí a Bíblia diz aqui, Paulo está dizendo assim, ó: porque eu de nenhuma dessas coisas usei, e não escrevi isto para que assim se faça comigo, porque melhor me fora morrer do que de alguma maneira, do que alguém fazer vã essa minha glória. Paulo está dizendo assim: tudo que eu faço por amor para a obra, para Deus, ninguém vai passar no meu rosto assim: tu foi pago para isso. Pregadores que saem para pregar por preço é igual Coca-Cola. Você pode pegar ele, balançar, tirar a tampa e fazer jorrar, porque ele foi pago para isso. Ele não tem do que reclamar. Pregador que vai livre e diz assim: eu não cobro, ele entrega o que Deus manda. E não tem ninguém botando o dedo no seu rosto e dizendo assim: você não pode pregar isso. Se quiser me chamar de novo, chame. Se não quiser, é um favor que você me faz. Sabe por quê, irmãos? Porque a palavra de Deus na boca de profeta não pode ser bloqueada. Paulo está dizendo assim: eu prefiro morrer do que alguém botar no meu rosto e dizer assim: você só faz a obra porque você recebe para isso. Eu já recebi proposta de ser assalariado logo no início dessa obra aqui, bem antes. Recebi proposta para pastorear em Recife, campo. Ou seja, ser assalariado por isso. Mas eu ia ter um preço. Alguém um dia poderia colocar a mão no meu olho e dizer assim: você foi pago para fazer. Você está entendendo? O que Paulo está tratando é isso aqui, ó. Paulo está dizendo: porque se anuncio o Evangelho, não tenho do que me gloriar, não faço isso por minha glória, pois me é imposta essa obrigação. Lembra de Jesus pegando ele e dizendo assim: importa para você pregar o meu Evangelho, e eu vou mostrar para você o quanto deve padecer pelo meu nome. Paulo entendeu que Jesus não fez para ele uma promessa de que tudo vai bem, Paulo. Porque às vezes a gente vai pregar para as pessoas e dizer assim: ó, pode vir que isso vai mudar a tua vida, e tudo vai ser só vitória, tudo vai ser só mil maravilha. Mas não é isso a proposta do Evangelho. A proposta que Jesus fez para Paulo é:
eu te mostrarei o quanto deve padecer pelo meu nome. Porque senão Paulo seria aquele profeta que só ia a uma agenda se fosse pago, que só ia fazer a obra se ele fosse remunerado por isso. Mas observe que Paulo, quando ia fazer a obra, ele se abstia de tudo, renunciava a tudo. Ele não queria saber qual o salário que ele ia ganhar. Então tal que ele foi pastorear a igreja que não ajudou ele nem na sua necessidade. Você está entendendo isso? E Paulo não cobrou deles isso. Aí aqui Paulo está dizendo, ó, eu anuncio o evangelho, tenho que me gloriar, me imposto essa obrigação, e aí de mim se não anunciar o evangelho. E por isso, se o faço de boa vontade, terei prêmio. Se não, apenas, se não apenas, uma dispensação me é confiada. Dispensação pode ser traduzida aqui também como mordomia. Isso aqui podíamos aplicar aqui, o tempo não deixa mais, agora eu vou finalizar, eu já estou entrando para a finalização, mas o tempo não deixa mais, podíamos falar daquele povo que recebeu talentos para poder administrar, e uns recebeu 2, e granjeou para 4, o outro recebeu 5, granjeou para 10, e o que recebeu 1 enterrou. Você está entendendo? Aqui nós vamos tratar com Paulo, dizendo, eu anuncio o evangelho, eu anuncio, se eu faço isso de boa mente, de boa vontade, eu terei um prêmio, mas se de má vontade, apenas uma dispensação me é confiada. Paulo está dizendo, se eu anuncio o evangelho de boa vontade, eu terei uma recompensa. E Paulo não está tratando de uma recompensa. Você já ouviu Paulo falar do que eu citei aqui nos versículos posteriores? Paulo não está tratando de um prêmio corruptível. Paulo está falando de algo que só o Senhor pode nos dar, que você fazendo aqui para o homem não vai reconhecer. Você às vezes vai ser mal compreendido pelo feito. Você vai ser até muitas das vezes incompreendido. Às vezes você vai ser até, vamos dizer assim, não sei nem como colocar aqui. Você faz e a pessoa não reconhece, até não, você não vai ser nem reconhecido pelo homem. Você está entendendo? O teu feito, o teu trabalho. E Paulo está tratando isso. Paulo está dizendo assim, ó, eu faço de boa vontade, sabendo que se eu faço de boa vontade, eu terei prêmio. Paulo está dizendo assim, não é para o homem, é para o meu Deus. Jesus diz, se a gente for receber a recompensa aqui, se a gente fizer algo, tocando trombeta aqui para todos verem, nós já recebemos nossa recompensa aqui, porque já fomos aplaudidos. Mas se a gente faz em secreto, aquele que vem em secreto, nos recompensa publicamente. Quem está entendendo isso? E é isso que Paulo está tratando aqui para nós finalizarmos. Paulo está dizendo assim, eu anuncio o evangelho de boa vontade. Se eu faço isso de boa vontade, eu terei um prêmio do Senhor. Eu terei uma recompensa do Senhor. Eu terei de Deus naquele grande dia. Eu terei de Deus uma recompensa que olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, que não penetrou no coração do homem, o que Deus reservou para nós, Marquinhos. Lembrando daquela palavra que, se não me falha a memória, Billy Graham, aquelas mensagens de Billy Graham, que em breve nós sentiremos uma mão tocar sobre nós, e uma voz dizer para nós, vem bendito do meu Pai, para a morada que eu vos preparei. E esse dia está chegando, está mais próximo do que ontem. Você crê nisso? O Senhor a qualquer momento vai raiar nas nuvens para buscar a sua igreja, e nós, o Senhor, receberemos a nossa recompensa. Para nós finalizarmos, se eu faço de má vontade, apenas uma dispensação me é confiada, uma mordomia. Estou sendo recompensado aqui, estou sendo assalariado aqui. Você está entendendo, Jeová? Eu estou fazendo por recurso, eu estou fazendo por dinheiro. Se eu faço isso por recurso, estou fazendo por dinheiro, pode ter certeza, eu não terei essa recompensa. Você está entendendo? Porque eu já recebi minha recompensa aqui, eu já fui pago aqui. Poderia aqui passar umas 3 horas citando versículos na Bíblia. Se eu fosse pegar Lucas 16, 2 homens quando morrem, um rico e um pobre, quando morreram, o rico que teve sua riqueza aqui, agora está sendo, aqui é 2 ricos e 2 pobres.
O que era rico aqui está sendo pobre no inferno. E o que era pobre aqui está sendo rico no céu. Quem crê nessa palavra? Porque ele estava no paraíso de Deus, tomando água, que aquele rico que teve toda a sua riqueza aqui, agora está dizendo: eu quero somente uma gota dessa água. Toca no teu dedo e coloca na minha boca para saciar minha sede. É terrível o lugar lá. Enquanto em Apocalipse o nosso Senhor diz: quem tem sede venha, e de graça beba da água da vida. Jesus está te dando isso de graça, meu irmão. Finalizo essa mensagem agora. Jesus está te dando esta água de graça. Como mero pregador, me sinto como caco no meio dos cacos. Mas aquele que é o leiro, que pode pegar a mim e pegar você, para transformar e da tua vida fazer uma grande obra. Talvez a tua vida seja um projeto falido nos teus olhos e daqueles que estão em volta de você, mas entrega a tua vida na mão do nosso Senhor, porque Ele construirá uma nova história para você. Quem crê nesta palavra, levanta a mão, dá um brado de glória nessa noite e uma salva de palma para aquele que vive e reina para todo o sempre. Se coloca de pé, vamos orar. Agradecer ao meu Deus. Só orar aqui. Isso. Tem que usar estratégia. E eu vou ser o cantor oficial dessa banda. Aleluia. É brincadeira, que os anjos não digam amém. Só Jesus que ouviu cantar, Deus. Amém, irmãos? Vamos orar agradecendo a Deus. E ninguém vai embora não, que o adversário foi para fazer a oração da Amém, irmãos? Vamos orar agradecendo a Deus. Orar pelo nosso bairro. Orar por cada família desse lugar. Porque nesse lugar aqui, principalmente quando vinha as casas para cá, disseram: vixe, vai ser, sabe, derramamentos de sangue todo dia. E Jesus disse: o único sangue que jorra aqui é o meu, que permanece, que prevalece. Você crê nisso? Nós vamos orar pelo nosso bairro para que as potestades do ar não venham atuar nesse lugar com todo o vapor. Amém? Oremos. Soberano Deus, eterno Pai, Deus, nesse momento nós queremos glorificar o Teu nome, exaltar o Senhor na beleza da Tua santidade, te dizer obrigado por tudo, Senhor, que o Senhor tem proporcionado em nossa vida, em nome de Jesus. Obrigado por essa oportunidade de estar na Tua presença, a glorificar o Teu nome, a exaltar ao Senhor, a bendizer o Senhor, meu Deus, nessa noite. Obrigado por nos dar essa oportunidade. Obrigado, Senhor, por ter me escolhido para pregar a Tua palavra. E através da minha vida, Senhor, eu sei que outras vidas serão levantadas. Deus, em nome de Jesus, ó Deus, nesse momento, Senhor, eu estou aqui como Teu canal, como Teu instrumento. Eu sei que vidas agora estão ouvindo a Tua palavra. Não os chamamos para congregar conosco, mas eu os chamo a se converter ao Senhor. E que nessa noite, que essas pessoas venham se decidir contigo, Pai. Venham se decidir com o Senhor, tomar atitude de entregar suas vidas ao Senhor nessa noite, para que eles possam viver uma vida, Senhor, totalmente livre do fogo eterno, livre da condenação vindoura, porque somente o Senhor tem o poder de nos livrar disso. Obrigado, Senhor, por essa oportunidade. Obrigado por ter estendido a Tua mão sobre cada um de nós. Obrigado por ter nos perdoado de todo pecado. Obrigado, Senhor, por ter livrado-nos da morte. Obrigado, Senhor, não estou falando somente de uma morte física, mas também de uma morte espiritual. Que o homem pode matar o corpo, mas só quem pode matar o corpo e também mandar a alma para o inferno é o Senhor. Por isso, nessa noite eu te dou graças, ó Deus. Eu te digo obrigado nessa noite por tudo, em nome de Jesus. Toma essas famílias, toma os lares, ó Deus, nessa noite. Aonde alguém estiver ouvindo essa zona sonora, que seja alcançado pelo Senhor. E aqueles que se desviaram do Teu caminho, aqueles que estão distantes do Senhor, como diz a Tua palavra no livro de Salmos 73, aqueles que se desviam do Senhor perecem. Que o Senhor não permita, Senhor, que o Senhor dê oportunidades, ó Deus, que o Senhor os alcance, Pai, que o Senhor coloque neles o desejo, Pai, e o amor na Tua obra.
para o teu nome ser glorificado, para o teu nome ser exaltado, da forma que transformasse a vida de Paulo e trouxeste ele de forma que ele teve tanto amor pela tua obra que mesmo sendo livre, ele tomou a atitude de te servir até o final da sua história e fazia isso por amor e por graça, de boa vontade, Senhor, não por obrigação. Obrigado, Deus, por tudo, em nome de Jesus. E aqueles que creem diz com a sua cabeça, eu sou uma forma de receber que a graça, o amor de Deus, a comunhão e a consolação do Espírito Santo se repouse sobre toda a igreja de Cristo, para na face da terra e todo crente vivo diz. Dê um grau de glória, uma salva de palmas para o seu sermão e continua sentado, não sai ainda. Nosso irmão Deus vai